Olá, sou Hélio Marques de Lima, do curso de História do Polo de Paranacite. Como a professora Daniele pediu que se pudesse encaminhar um vídeo junto ao trabalho de atividade reflexiva, estou fazendo aqui esse vídeo para me poder encaminhar. E o meu trabalho que eu escolhi fazer foi sobre a questão da Guerra Fria. A Guerra Fria que veio depois da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, surge no mundo aí uma nova ordem, né? As grandes forças políticas, econômicas, socioeconômicas, como os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos, que junto com a parte da Europa, os países ocidentais, se reúne ali, forma uma grande força política, e a União Soviética, que tem ali os seus países, círculo vizinho ali, toda a região ali da Rússia, que também acaba-se para outros países, criando uma grande força que é a União Soviética. São vários países que pensam igual à Rússia, são países socialistas, países comunistas. Enquanto que os Estados Unidos e a parte de Alemanha, a parte ocidental, se forma ali pelo capitalismo. Então, nesse sentido, cria-se uma nova ordem mundial no mundo, né? O mundo passa por uma nova ordem por ter, nesse sentido, duas grandes potências disputando a hegemonia no mundo. Como já dizia o primeiro-ministro da Inglaterra, que foi ministro de 1874 a 1965, né? Winston Churchill. A divisão era tão nítida que parecia uma cortina de ferro, assim dizia ele, né? Então, e a partir dali, em 12 de março de 1947, surge de fato mesmo a Guerra Fria. Ali começa essa disputa, essa guerra, né? Essa Guerra Fria. E cada um colocando a sua doutrina, né? Cada um tentando impor o seu pensamento. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, lidera o centro do capitalismo, enquanto a União Soviética também tentando colocar os seus pensamentos e expandir isso pelo mundo afora, né? Então há uma grande divisão, né? Já aí em julho de 1945, já lá atrás, a Alemanha realiza-se uma conferência entre as potências vencedoras da guerra, né? E divide ali a Alemanha, né? São em 4 zonas, no caso a União Soviética ficou a parte, né? A França, os britânicos e os estadunidenses. Essa ocupação ali, na verdade, que se torna ali basicamente em duas grandes divisões, né? Na verdade são 3 países capitalistas mais um socialista, que no final se engloba apenas em 2. A Alemanha Ocidental, com a capital em Bonn, ali comandada pelos Estados Unidos, pelo capitalista, enquanto que a Alemanha Oriental, a capital em Berlim, comandado pela União Soviética e com as suas ideias socialistas, suas ideias comunistas. E nisso começa ali a grande disputa, né? Onde surge a diferença ali, a divisão. O mundo fica dividido, nesse instante o mundo fica dividido. A parte socialista, a parte comunista, contra a parte do capitalismo, a parte do Ocidente. E com isso vem as disputas, vem as grandes disputas, né? Da disputa em todos os sentidos, né? Para ajudar, para influenciar mais ali a questão da Europa, os Estados Unidos investe alto ali nos países europeus, né, do Ocidente, que são capitalistas, para crescer sua importância na Europa e barrar o avanço do comunismo, né? Então os Estados Unidos investe alto ali na questão do Ocidente para segurar o avanço dos Estados Unidos em toda a Europa, né? E aí vem as duas grandes poderes de organizações, né?
militares, e surge ali na Guerra Fria a organização do Atlântico Norte, né, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, que é liderado pela União Soviética. E são meios de se preparar, na verdade, um com medo do outro, mas um se preparando para qualquer eventualidade, eles tenham condição de enfrentar mais uma guerra, porque tinha muita possibilidade de surgir aí uma terceira guerra mundial. Isso sempre teve beirando ali durante a Guerra Fria, sempre tive esses medos aí da toda a sociedade do mundo, em todos os sentidos. E essas duas superpotências militares surgem na Guerra Fria, a organização da OTAN e do Pacto de Varsóvia. As duas superpotências competiam em todos os sentidos, né? Inclusive na questão da busca do espaço, onde a União Soviética chega primeiro lá na busca do espaço, que em 1961, com o cosmonauta Yuri Gagarin, ele acaba ficando em órbita. Mas aí surge também a questão da disputa pela Lua, né? Em seguida, como a União Soviética conquistou o espaço, em seguida os americanos vão em busca da conquista da Lua. E em 1969, o Neil Armstrong pisa na Lua, o primeiro homem a pisar na Lua. Então nessa disputa, um ganha, outro perde, uma disputa pelo espaço, uma disputa por hegemonia em todos os sentidos no mundo. Então isso era muito visto, né? Muito percebido isso toda a questão durante a questão da Guerra Fria, né? E mesmo após o Holocausto, né, também há os movimentos sionista judaico, que sensibilizou o mundo inteiro para que criasse dois países, um país palestino, para o povo palestino, e um país para o povo judeu. Isso sensibilizou toda a sociedade, e a ONU liderou essa busca aí do acerto, de combinar essas coisas aí, né, esses dois países, para diminuir a tensão, diminuir a guerra ali entre judeus e palestinos. E então a ONU liderando todo esse trabalho para que fosse criado esses dois países, um palestino e um outro judeus, que é uma briga, uma luta que está até hoje aí, né? Essa disputa nunca parou, essa disputa terminou a Guerra Fria, mas a disputa entre palestinos e judeus parece que é eterno, né? Até agora não chegaram a um denominador comum lá entre eles, né? Já na China também, na época, os nacionalistas também tiveram ali um embate com os comunistas, mas que os comunistas acabam crescendo ali e conquistando o seu caminho, o seu espaço, né, com Mao Tse-tung, e o comunismo acaba sobrepondo ali e sendo ali o regime que vem aí sendo construído, sendo governado a China, que até hoje a China é um país socialista, e que começou essa luta e foi um crescimento dos países socialistas ali naquele sentido na China, né? Na disputa ali com o Japão, toda aquela dificuldade toda, mas a China acabou se perpetuando ali o socialismo, e que está até hoje, né, o socialismo mais brando, não o comunismo como surgiu na Rússia lá no início, né, do comunismo, né, com todas aquelas dificuldades, com todas aquelas lutas e disputa sangrenta como teve no início, mas também com disputa no capitalismo, né, sangrenta, como no caso do Holocausto, no caso de Mussolini, né, dos fascistas. Então sempre teve essas disputas violentas, mas aí surge tudo. Aí já na década de 70, na década seguinte, né,
Aí na década seguinte, em 1959, surge uma nova crise, uma nova revolução. E agora uma revolução no, no próximo, no terreiro do capitalismo. Porque os irmãos Castro ali, liderado com Ernesto Che Guevara, eles derrubam do poder, que era muito próximo dos Estados Unidos, Fulgêncio Batista. E ali os castristas chegam ao poder e eles têm essa ligação muito forte com o comunismo, com o socialismo, e tem o apoio da Rússia, né? Então eles se aproximam mais da Rússia e se afastam mais dos Estados Unidos. Então para os Estados Unidos era muito ruim, porque surgia ali o socialismo, o comunismo no seu terreiro, a 200 quilômetros dos Estados Unidos, e nesse sentido criava ali um embaraço muito grande para os americanos, para os Estados Unidos, ter ao seu terreiro ali essa nova constituição de um regime diferente daquilo que eles pregavam, né? O centro do capitalismo com um regime comunismo socialista do ladinho ali. E foram criando os problemas, porque em 1962 os Estados Unidos descobre que tem a União Soviética manda vários mísseis para o seu terreiro, né, ali para Cuba. E isso são mísseis nucleares, né? Isso cria um perigo muito grande, cria-se um temor muito grande de uma terceira guerra mundial, e com armamentos perigosos, que eram armamentos nucleares. Então é um desconforto muito grande para os Estados Unidos nesse sentido, né? Ter ali no teu terreiro os mísseis que veio lá da União Soviética, né? Mas aí foram se passando, né, a guerra, eles criaram vários embaraços para derrubar os irmãos Castro, e vários embargos. Os Estados Unidos colocou sobre Cuba, embargos de toda a ordem para que Cuba não avançasse. E assim foi, até no final da Guerra Fria, né, já agora mais para o final da Guerra Fria, quando cai o Muro de Berlim, né, e também a União Soviética é desfeita, todo aquele conglomerado de países ali ligado à União Soviética se desfaz, cada um vai cuidar da sua vida, e o mundo passa a ter uma nova ordem, porque apesar de que a Guerra Fria não terminou, né, com a queda do Muro de Berlim, com a unificação da Alemanha, com o final da União Soviética, mas ainda até hoje, nos dias de hoje, os ideais socialistas, comunistas, estão por aí, né? Estão brigas. Vendo no Brasil hoje, tem um governo, tudo de ruim que acontece é coisa do comunismo. E assim também os são socialistas, quem é socialista também acha que tudo que acontece de ruim, uma boa parte que acontece de ruim, é coisa do capitalismo. Então é uma guerra muito mais ideológica, de um tentando diminuir o outro, tentando derrubar o pensamento do outro e impor o seu pensamento, né? Então é um pouco isso, né? E então em 1991, com o fim do período da Guerra Fria, né, aí acontece aí essa união, e as grandes potências dá uma acalmada, dá uma aliviada, e o mundo ficou mais tranquilo, mais sem o perigo da Terceira Guerra Mundial, né? Então é isso, né? Um pouco isso desse vídeo aí que eu queria falar um pouquinho com vocês do meu trabalho de atividade reflexiva sobre a Guerra Fria. Muito obrigado, um grande abraço.